analisar um pouquinho a situação da transfiguração a partir da visão da sociologia. Em primeiro lugar, lembrar que da alegria de reencontrar, eu acho que a mídia hoje moderna nos facilita isso, nos proporciona esse meio tão bonito e tão belo, que nós podemos estar, de certa forma, presente, mesmo na distância, mesmo que nós não estejamos aí, assim, junto a vocês. Bem, quanto à transfiguração, eu quero dizer uma palavra que, em primeiro lugar, a sociologia, claro que ela é uma ciência complementar, tem o seu papel, e ela, seguramente, aqui também ela manifesta um pouco as suas limitações. Quando nós vemos o que realmente acontece na transfiguração, aí nós ficamos nos perguntando, bem, de fato é uma cena humana ou é uma cena que também transcende ao humano? Ela envolve elementos humanos, mas certamente não é só pelos humanos que nós podemos entender o que acontece. A sociologia, por exemplo, nasce e os seus fundadores até negam, por exemplo, uma relação com o transcendente. Se nós vemos os primeiros fundadores da sociologia até criam uma religião da humanidade que é uma religião baseada na ciência e, portanto, uma religião que fugiria, digamos assim, aos parâmetros da religião tradicional. Seria uma religião das ciências. Mas, quando nós vemos aqui o que nós observamos, então, também há elementos que a gente pode dar uma contribuição. Em primeiro lugar, onde que acontece a cena? A cena se dá no Monte Tabor. O Monte Tabor é um lugar muito bonito, tem uma capela extraordinariamente bela, as cores são muito significativas e, de fato, quando a gente está no Monte Tabor, parece que nós estamos fora da nossa realidade. Quando a gente está na capela, de fato, a gente tem a sensação, bem, aqui deve-se um pouco semelhante à beleza daquilo que Deus revelou, deve ser uma pequena apresentação daquilo que Cristo revelou aos três naquele dia. Então, começa pelo lugar, foge um pouco dos padrões de um deserto seco, que é o entorno de uma região árida, para ser um lugar de uma beleza extraordinária. E, por outro lado, quem está aí no Monte Tabor? Quem está nessa cena? Nessa cena estão presentes Pedro, Tiago, João e Jesus. E depois aparecem, então, Elias e Moisés. Quem são essas figuras? Claro, nós humanos estamos aí representados por Pedro, Tiago e João. Mas quem é Moisés? Moisés é o libertador, é aquele que tirou o povo do Egito, é aquele que ouviu pela primeira vez a revelação de um Deus que chama e um Deus que diz, eu ouvi a opressão do meu povo e eu desci para libertá-lo. E aí Moisés pergunta, mas quem és tu? E ele diz, eu sou aquele que sou. Moisés é o primeiro que ouve a imagem, a voz de um Deus que diz quem ele é. Eu sou o que sou. E nós vamos ouvir isso, o próprio Cristo depois vai dizer isso numa ocasião aos fariseus, vai dizer exatamente que ele também é aquele que sou. Então, a primeira coisa, Moisés, aquele que libertou, aquele que saiu do Egito e, portanto, aquele que conduziu o povo. Portanto, essa primeira figura. Quem é Elias? Elias representa os profetas. Então, em Elias, um dos grandes profetas, então estão presentes todos os profetas. E qual é o papel dos profetas? Os profetas, então, têm uma missão primordial, fundamental. O papel fundamental dos profetas é a manutenção do monoteísmo. Anunciar que só há um Deus, que os outros deuses são ídolos, são Baals, e que só a ele nós serviremos. E é bom que nós vejamos inúmeras vezes os profetas
relembram isso. E os profetas nunca deixam que o seu povo se afaste de Deus. São aqueles que denunciam o pecado, são aqueles também que sempre anunciam o Salvador. Quem é Jesus? É o cumprimento da profecia de Elias e é o mesmo libertador de Moisés. Então, na figura dos três, nós temos, então, a história do povo migrante que sai do Egito com Moisés. Temos Elias, que, então, representa todos os profetas, desde os mais antigos até os novos tempos. E temos também, claro, então, a realização das profecias no libertador, que é o próprio Cristo. E quem são? E os apóstolos, o que representam? Representam aqueles que fundarão a igreja. Sobre esses pilares se construirá a igreja. Pedro, por exemplo, virá do próprio Cristo, aquela passagem que diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos nessas figuras o libertador do povo, temos aquele que anuncia, aqueles que anunciam pelos profetas, e temos nos apóstolos aqueles que fundarão a igreja. Então, do seu ponto de vista, né, aí nós temos, digamos, uma síntese da história da salvação que se dá através então, da presença de Moisés, de Elias e, sobretudo, do próprio Cristo. E é interessante que a gente ouça que Jesus diz para eles, depois que eles descem da montanha, não falem nada para ninguém. Claro, porque eles ainda não têm condições de entender, só depois da vinda do Espírito Santo que eles entendem plenamente isto. E também é bom a gente lembrar que Moisés diz, bom, vamos fazer 3 tendas. Israel é o povo das tendas. O povo que viveu em tendas no deserto para esperar o Senhor. É o povo que também celebrava a grande festa das tendas depois no templo para lembrar toda a sua história e todo o seu caminho de libertação rumo à salvação. Então tenhamos muito presentes que um pouco a transfiguração, se a gente olha, nós temos um resumo da nossa história da salvação. Um Deus que se manifesta a Moisés, um Deus que é único pelos profetas, um Deus que realiza as suas promessas em Cristo e que se completa depois, virá na história da igreja. Então, um pouco, digamos, a transfiguração transcende o humano, mas ela é uma intervenção clara no humano e ela prefigura aquilo que nós seremos. Manifesta-se aquilo que o Cristo será depois de ressuscitado, um corpo transfigurado, mas manifesta também aquilo que nós seremos um dia e que nós também, então, seremos transfigurados após a nossa morte, quando nós estivermos com Deus. Então, que tenhamos todos uma Semana Santa muito bonita, uma Semana Santa muito especial, mas uma Semana Santa. E que, então, esses dias que nós olhamos mais para a nossa história da salvação, também, de um modo mais intenso, vamos fazer como diz Pedro, vamos ficar aqui junto do Senhor. E vamos pedir, então, a Ele aquilo que a gente reza, os padres rezam na missa, e que São Paulo vai nos dizer de outra maneira, que nós nunca nos separemos de Ti.